Oi, gente, tudo bem com vocês? Pois é, hoje eu tô assim recebendo um dos maiores ataques, entendeu? Que vocês possam imaginar. Só atrás de mim já teve hoje umas 10, 15 pessoas. Bom, vocês devem estar se perguntando por que todo esse agito, né? Por que todo esse rebuliço, né? O rebuliço todo está acontecendo porque simplesmente eles tentaram aplicar um novo golpe na minha conta corrente, no nome de um cara, e esse cara simplesmente é daqui da região. É um cara que tem nada mais, nada menos que um monte de processos, mais de 10 na justiça, já respondeu por diversos crimes, inclusive o crime de agressão à mulher, o crime de corrupção, de lavagem de dinheiro. Ele não respondeu por lavagem de dinheiro, ele respondeu por fraude em licitação, na verdade, né? Mas eu já digo pra vocês que o principal crime dele, ele não está respondendo ainda, que é o crime de lavagem de dinheiro. Esse cara foi cadastrado para receber Pix da minha conta corrente do Banco Santander, tá? Só que o banco não autorizou. Como vocês sabem, tem sempre um vagabundo em cima do meu telhado, né? Com o fato deles estarem lá em cima, é possível fazer triangulação da localização, porque é como se fosse o seu local seguro. Então é como se eu estivesse recebendo cadastro de Pix, ou seja lá o que, através do meu local seguro. Só que o banco ele é um pouco mais rigoroso, né? Porque não basta só o seu lugar seguro, tem que ser também o seu celular seguro, o seu número seguro, ou seja, né, tem uma série de qualificações, né, que o banco aí solicita. E por conta disso, o Pix que seria enviado para esse criminoso, né, para esse estelionatário, não foi enviado. E vocês vão ver, eu tenho as imagens, né, que eu tive que salvar com a própria vida, tá? Esses dias, porque de todas as formas que vocês possam imaginar, esses bandidos tentaram roubar as imagens. Vocês vão ver que eu tenho até inclusive uma prova de que as imagens foram tentadas, tentou-se retirar as imagens de lá, né? E aí, por causa disso, né, eu tô passando essa situação de assédio, um assédio aviltante todos esses dias, porque eles sabem que eu tô com as imagens e eles não conseguiram retirar as imagens do meu celular. Eu óbvio, né, de posse do nome desse cara, porque ele cadastrou o nome dele na minha conta corrente, né, de posse do CPF dele, que também foi cadastrado na minha conta corrente, e de posse do número celular dele, descobrir absolutamente tudo sobre a vida desse criminoso foi fácil. Foi razoavelmente fácil, até porque ele não dá bandeira nenhuma, né? O vínculo desse cara é um vínculo que atravessa cidades, tá? Ele que simplesmente, ele e a família dele criaram um monte de CNPJs, que eu já tenha computado, tem mais de 10, tá? Esses CNPJs começaram a ser abertos em 2017. Vocês se recordam que eu fiz um vídeo, acho que não sei se foi o meu último vídeo, enfim, né? Que eu estava falando sobre essa questão do crime organizado estar criando CNPJs para poder aplicar fraudes, golpes e etc. Como esses CNPJs têm que ser CNPJs que são antigos, né, para você fazer parte de licitações, por exemplo, do governo, não pode ser um CNPJ criado ontem ou no ano passado. Então, esses CNPJs são criados, nada é feito nesse CNPJ, até que surja aí uma oportunidade de se cometer um crime e aquele CNPJ é retirado literalmente dentro da cartola, né, para o crime organizado. Então, assim, na casa desse cara, né, que é no endereço que está cadastrado na maior parte dos CNPJs, funcionam 1 milhão de empresas, é um monte de empresa. Desde empresa de transporte, até empresa de pequenas entregas, até empresa de doces, até empresa de faxina, até empresa de construção, até empresa de pintura, reformas, enfim. São várias áreas, né, que estão atuando dentro de diversos CNPJs criados, não só no nome dele, como no nome de toda a família dele. Esse crime, né,
que eu não tenho nem palavras para dizer, né? Ele só respondeu pelo crime de fraude. Associado a ele tem uma outra pessoa, tá? Que inclusive está com uma licitação ativa em outra cidade, cujo nome desta pessoa é o nome de um famoso supermercado aqui da cidade, né? É um sobrenome bem diferente. E essa pessoa está com uma licitação em aberto, onde ela está sendo responsável pelo setor de segurança dessa cidade. Esse é o nível, tá? Esse é o nível. O setor de segurança das câmeras da cidade. Os crimes envolvem várias cidades, tá? Onde esses CNPJs estão atuando. Envolve a cidade de Flórida Paulista, a cidade de Flora Rica, a cidade de Oswaldo Cruz e a cidade de Lucélia. Vocês se lembram que eu falei pra vocês que eu não sabia absolutamente nada dessa cidade? Pois é, eu não sabia, mas tem muito criminoso que sabe tudo de mim nessa cidade, inclusive o número da minha conta corrente, né? Bom, me soou muito estranho, óbvio, né, que ele tenha conseguido fazer o cadastro desse Pix, porque uma das coisas mais rigorosas no banco é exatamente você fazer o cadastro de Pix. Para esse cadastro ficar lá, você tem que ter feito uma transferência. Em quase todos os bancos é assim, né? Como na verdade eu tinha pouquíssimos nomes, né, no Pix da minha conta corrente do Santander, inclusive recentemente, em função de todas essas coisas, eu só mantive o meu e o do meu marido. Então assim, não tem ali, e eu checo todas as contas, tá, criminosos? E não tem mais nenhum ali, porque já foram cadastrados números de Pix irregulares, tá? De pessoas falsas na minha conta corrente do Nubank. Já foi cadastrado na minha conta corrente do PicPay, tá? Enfim. E agora no Santander. Só que o estranho é que assim, o Santander é um banco rigoroso, pelo menos eu tenho assim observado, né, isso no Santander. Eu passei diversas situações ruins no Itaú, em função, é claro, da presença de uma corrupta, uma gerente corrupta do Itaú. E essas situações, elas acabaram em função de uma série de reclamações que eu abri na ouvidoria do banco. E agora eu vou ter que fazer a mesma situação na ouvidoria do Santander. Por isso que muitas coisas foram mexidas na minha conta do Itaú em função da presença dessa gerente. É óbvio que eu não sou idiota. Quando eu vejo um número de Pix de uma pessoa que eu desconheço sendo cadastrado na minha conta, a primeira coisa que eu faço é desconfiar dos gerentes a partir de agora. Estranhamente, este rapaz tem vínculo, amizade, né, com um gerente que acabou de sair do Santander daqui, de uma dessas cidades aqui, entendeu? A atuação desse rapaz é uma atuação que ela não perpassa só essa cidade e essa região. A atuação dele também perpassa outros estados, visto que a família dele e os vínculos empregatícios dele com outras empresas também passam pelo estado do Mato Grosso do Sul, pelo estado do Mato Grosso, pelo estado de Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e finalmente o Rio Grande do Sul, que é de onde a família dele é oriunda, tá? Então tem vários CNPJs criados no nome de vários familiares dele, dentro de toda dessa região que abrange estados. É óbvio que essa região também abrange a rota de tráfico internacional de drogas, o que é, enfim, né? Coincidência? Um monte de gente vai dizer que sim, né? É interessante que tenha sido cadastrado na conta do meu marido aquele endereço de Santo André, né? Onde um dos líderes de tráfico de drogas da Rota Caipira atua, né? Muito interessante também, né? Enfim, mas se a gente for contar tudo isso para a polícia vai dizer que são muitas coincidências, né? Que não tem aí, como eu poderia dizer, provas realmente, né, contundentes, são só provas circunstanciais, né? Como nenhum crime acabou acontecendo na minha conta, porque o banco não autorizou a transferência, que o banco tem um setor de fraudes, é óbvio, né? Como o banco não autorizou a transferência, então nenhum valor acabou sendo retirado da minha conta corrente. Mas estava lá o belezinha, né?
que foi cadastrado recentemente, né, nessa conta corrente, o nomezinho desse belezinha lá, né? É uma pessoa que eu nunca ouvi falar, nunca vi mais gordo, como diz o ditado, né? Mas essa pessoa sabe muito bem quem eu sou, né? Realmente são assim os festivais de coincidências, né? Dessa região. E aí esse crime, né? O cara, ele se apresenta com vários empregos, né? Então esses empregos estão aí em diversas áreas, né? Uma pessoa multifacetada. Qual é a relação dele com a Damantina? Enfim, né? Eu realmente não sei. O que eu sei é que ele prestou concurso, tá? Concurso público para uma universidade de economia mista daqui, que é a FAI. Ele prestou vários concursos, ele não conseguiu passar em nenhum. Isso aí também, né? Uma coincidência, né? Enfim, né? A mesma universidade, né? De onde está saindo esses estudantes, né? Que têm aí utilizado drogas, né? Que estão aí fazendo um inferno na cidade. A universidade, óbvio, não tem culpa nenhuma disso, né? Ninguém tem culpa de ter alunos assim. Eu sei porque eu já tive aluno viciado em droga, então eu sei muito bem o que é isso. Mas toda essa relação intrínseca, né? Acaba passando por essa via em função de toda essa situação, né? Dos clientes do tráfico de drogas, né? Que são esses estudantes. Então, todo esse crime, né? Foi cometido essa semana. Eu tô com os dados desse cara, que foram retirados do próprio banco, né? Eu tenho que abrir uma ouvidoria no banco e, em função disso agora, né? Em função de toda essa situação em que finalmente eles deixaram uma prova óbvia de um crime, né? Que é esse crime de estelionato, que é um crime pequeno, né? Mas, enfim, é pequeno para quem nunca perdeu dinheiro, né? É pequeno para quem é rico, né? Mas não para quem vive do seu próprio esforço, do seu trabalho, né? Aí esse crime, ele realmente não é pequeno. Mas, enfim, toda essa situação que foi gerada, né? Provocou, assim, um grande rebuliço, né? Dentro desses criminosos, né? Eles estão, assim, em polvorosa para poder salvar o amigo, né? Porque a gente está falando de uma gangue do telhado, né? E, estranhamente, esse rapaz é pintor, esse rapaz é construtor, enfim, né? É uma das profissões dele, né? Claro, porque ele tem muitas, né? É um cara, né? Enfim, né? Muito versado. E toda essa situação, né? É muito estranha, né? Que eu seja perseguida pela gangue do telhado hoje. Foi assim, foi a gangue inteira, né? Me perseguindo. Eles estão no meu telhado simplesmente sem sair de lá há 4 dias. O único momento em que, os 2 únicos momentos em que eu não tive ninguém no telhado por esses dias foi no dia que a polícia passou, porque tem aquele morro lá que eu mostro pra vocês, né? Que é um dos pontos do tráfico de drogas. Naquele morro e no dia que foi feita lá, foi terminado lá a obra na parte de trás do muro, né? Que tá tendo uma obra lá atrás e tava lotado de funcionários, entendeu? Para poder colocar as vigas, né? Essas partes assim que você tem que fazer, né? Da construção. E aí esses criminosos estavam lá, né? Toda essa situação que, enfim, né? Como eu já falei pra vocês, são tantos crimes, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que é uma situação que, quando você lida com essa verdade, né? Quando você tem que encarar essa situação de você estar sendo perseguido por um crime organizado, perseguido, né? Por uma rota de criminosos que ultrapassa várias cidades, né? Que estão aí, né? Promovendo crimes, né? Em várias cidades. Nossa, esse quebra-mola ficou horrível, porque eu nem teria enxergado ele. Enfim, então assim, esses criminosos que estão aí, né, dentro dessa rota. Deixa eu esperar o carro passar. São criminosos de várias cidades, várias regiões, várias localidades, né?
E eu tô tendo que lidar com tudo isso, né? Com toda essa situação de ser atingida e alvejada, né? Por uma quantidade absurda, né? Absurda do crime organizado. Enfim, eu vou parar aqui só para abastecer e já volto.